Qual foi a última vez que você realmente descansou? E eu não estou falando sobre dormir. Na década de 1960, o escritor Moacir Scliar escreveu um texto chamado Pausa, que é a história de um homem que todos os domingos sai de manhã para ir dormir em um hotel pobre e sujo. Samuel acorda cedo, fala para a esposa que vai para o escritório e sai escondido, né? Vai para esse hotel velho e lá ele se registra com um nome falso, passa cerca de 12 horas dormindo e no final do dia volta para casa, como se nada tivesse acontecido. E enquanto ele dorme, ele tem um pesadelo totalmente angustiante, um pesadelo terrível, que é a cena principal do texto. E nós, leitores, ficamos pensando por que esse homem faz isso, né? Por que ele sai de casa aos domingos para ir dormir em um hotel? E o que o autor quer nos dizer quando ele escreveu esse texto? Mas talvez a pergunta mais importante não é por que Samuel faz isso. A pergunta é do que ele está tentando escapar. Que talvez o conto esteja falando, na verdade, sobre nós, né? E sobre o nosso modo de viver. Você não pode fugir da realidade. Samuel não vai para o hotel para encontrar uma amante, como nós somos levados a pensar em determinado ponto ali do texto, e nem para cometer nenhum crime. Na verdade, o texto quebra as nossas expectativas quando a gente percebe que essa personagem apenas foge de casa para dormir ou para tentar dormir. E o que mais a gente fica pensando é por que ele foge de casa para ir dormir em um hotel sujo, né? Por que ele simplesmente não pode dormir em casa num dia de domingo? Por que se esconder para dormir? Ele saía todos os domingos e o domingo é o dia de ficar com a família. Mas ele escolhe ir para esse hotel sujo, velho, e ele nem liga até mesmo para a condição do hotel. É como se ele tentasse fugir da própria vida para tentar descansar. E lá no hotel ele dorme cerca de 12 horas. Isso tem a ver com aquela nossa sensação de não querer pensar. Porque pensar nos problemas às vezes dói e causa ansiedade. Por isso que você fica procurando distrações, scrollando telas, né, por horas, em redes sociais, 2, 3, 4 horas rodando tela. Ou você trabalha demais, né, e tá sempre exausto. A gente tenta descansar evitando de pensar. Por isso que a gente enche a nossa cabeça de distração e no fim a gente não consegue dormir. A gente também não consegue dormir, né, e verdadeiramente descansar. Cansaço da vida adulta. Samuel é um homem em pânico. Né? E a gente consegue sentir a sensação de sufocamento do personagem. Ele se levanta cedo. O texto fala que ele saltou da cama, correu para o banheiro, fez a barba e lavou-se. Vestiu-se rapidamente e sem ruído. E sem ruído estava na cozinha preparando sanduíches quando a mulher apareceu. Né? Então a gente vê aqui os verbos que o autor usa para descrever essa cena. Ele quer sair no domingo de manhã sem nem mesmo conversar com a esposa. E aí, quando ele chega no hotel, ele também não quer conversar com o gerente lá do hotelzinho. Ele só quer entrar logo no quarto para poder dormir. Mas no momento em que ele dorme, ele também não consegue descansar, porque aí vem o sonho. E o sonho é uma metáfora do estado emocional dele. Samuel sonha que está nu, correndo por uma planície imensa e ele é perseguido por um índio montado a cavalo. O sonho demonstra a sensação de agonia do personagem. É um índio montado a cavalo. E eu imagino assim, aqueles indígenas da América do Norte, lembra aqueles filmes, né, de Velho Oeste americano que apareciam ali na década de 60? Esses filmes eram muito famosos. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ser atingido pelo índio. Ele não tem armas contra esse índio porque ele está nu. E não tem como ele se esconder, porque ele está correndo por uma planície aberta. Né? Não tem como ele correr mais rápido que o índio, porque o índio está montado a cavalo. E então ele é transpassado por uma lança e ele sente uma dor lancinante. A redundância, né, da palavra lança e lancinante. A dor que ele sente, projetada em sonho, é uma dor lancinante, né? Uma dor de punhal, uma dor que corta. Tudo isso representando todo esse estado mental de angústia extrema que o personagem vive. Nesse texto, o índio pode ser interpretado como tudo aquilo do qual Samuel está tentando fugir. Porque o curioso é que ele consegue fugir da esposa, ele consegue sair de casa escondido, ele consegue fugir das obrigações dele, mas ele não consegue fugir ou fugir de tudo aquilo que ele estava sentindo, que está projetado nesse sonho, materializado nessa imagem do sonho.
Samuel sai de casa para dormir em um hotel porque ele acredita que, por algumas horas, ele vai conseguir escapar da vida que o sufoca. Mas o vazio continua lá. O problema está dentro dele. Talvez você também já tenha sentido isso. Todos nós, talvez, já tenhamos sentido isso. É o cansaço que ninguém vê. Às vezes, tudo parece estar no lugar na nossa vida, né? A gente trabalha, cumpre as nossas obrigações, a gente segue em frente dia após dia. Por fora, parece que está tudo normal, mas por dentro existe ali um cansaço que ninguém vê. Às vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar. E é um cansaço que não desaparece com um final de semana de descanso, né? O conto faz a gente pensar que nem todo sofrimento é visível. E o primeiro passo para mudar isso talvez seja parar de fugir e começar a perguntar para nós mesmos, né? O que exatamente está me esgotando? Qual é a raiz desse cansaço? A exaustão torna a sua vida uma prisão. A fuga de Samuel para esse hotel aos domingos, né, também acaba se tornando uma rotina. O gerente já conhece ele e sabe que ele vai voltar no domingo seguinte, né? Então Samuel escapou da rotina, criando outra rotina. Ele cria uma dupla personalidade. Em casa ele é Samuel e no hotel ele é Isidoro. Samuel tenta esconder o seu verdadeiro nome como se assim ele pudesse se esconder da própria vida, para não enfrentar os verdadeiros problemas, que a gente também não sabe qual é, porque o texto não deixa claro para o leitor. Só que trocar de nome não resolve. Ele dorme e a dor persegue ele no sonho. Isso me faz lembrar aquele poema de Carlos Drummond, o Poema de Sete Faces, naquele verso. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. O texto não deixa claro para o leitor qual seria realmente essa dor do personagem, né? Ele apenas aponta alguns indícios para o leitor. Uma hipótese é de que a dor que afligia esse personagem tinha ali a ver com a esposa, né, com a convivência com a esposa. Para ele, essa esposa seria uma carga, né, tem até essa expressão ali no texto. E daí que essa dor não resolvida estaria causando todo esse esgotamento emocional e essa necessidade desesperada do personagem de tentar escapar da própria vida. A gente pode então considerar que esse texto é sobre pessoas que continuam vivendo suas rotinas, mas não conseguem encontrar sentido para a própria vida. E chega um ponto em que você nem sabe mais por que você está fazendo determinadas coisas ou agindo de determinada forma, né? Você não se reconhece mais, assim como o Samuel. Então, para resumir a ideia do conto, eu diria que Samuel, ele não quer dormir, ele quer desaparecer, né? Ele não está simplesmente cansado. Se ele estivesse somente cansado, ele poderia dormir em casa. O problema é que o descanso que ele procura não é um descanso físico, né? Ele quer ficar inacessível. Talvez não ser mais o marido, talvez não ser mais o trabalhador no escritório, não ser responsável por nada. E essa é uma angústia muito moderna. O texto é de 1960, mas aquilo que ele faz a gente refletir é atual ainda hoje, ou talvez muito mais hoje. É como a gente passar horas, né, maratonando vídeos no celular, ou séries, ou navegando sem rumo na internet. É uma tentativa de não pensar na dor que a gente tem. Ele procura uma espécie de ausência. Ele só quer deixar de existir por algumas horas. Então eu diria também que Samuel, o personagem Samuel, ele tem uma solidão muito profunda, né? Ele vive uma espécie de caos solitário, como se aquele quarto de hotel fosse uma espécie de casulo para ele. É que o conto, como eu disse antes, ele não revela exatamente o que está destruindo Samuel, né? E aí cada um de nós acabamos pensando nas nossas próprias dores. Pode ser um casamento desgastado, pode ser um trabalho sem sentido, pode ser uma rotina extremamente sufocante, né? Ou simplesmente o peso da gente continuar funcionando todos os dias, né? A tal da depressão funcional, a distimia. E uma das cenas que me chama a atenção no conto é que quando Samuel passa pelo cais, ele passa na ida e depois quando ele volta do hotel. Ele passa bem devagar, ele para e fica olhando ali as barcaças atracadas. E isso me dá uma sensação de que ele olha para o mar, né? Ele olha para o horizonte. É como se ele talvez se sentisse como uma daquelas barcaças atracadas. Sabe aquela história do elefantinho que está amarrado pela corda que está solta?
Então, quando ele é pequeno, né, ele está amarrado ali pela corda, e aí ele cresce, 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 e a corda envelhece, 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 e ele continua achando que aquela corda era capaz de segurar ele e fazer ele ficar preso. Então, é exatamente essa a imagem que eu sinto aqui em relação ao momento que o Samuel olha para as barcaças atracadas no cais. Então, se você tiver oportunidade, leia o texto Pausa do Moacir Scliar. Agradeço por apoiar o meu canal, desejo boas leituras para você e até o próximo vídeo.